Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e esse vídeo é uma aula que está disponível lá no nosso curso Redes para Segurança da Informação, um curso que a gente lançou em novembro de 2021 e que está recebendo atualizações agora em 2022. Inclusive, essa aula que você vai assistir é uma aula que foi postada em janeiro no curso e os alunos já estão tendo acesso a ela. Então é uma aula gratuita do curso de redes exclusiva aqui para você no YouTube. Se você tiver interesse sobre o curso de redes, é só dar uma olhadinha na descrição para você ter acesso a toda a grade curricular e ver aí todo o conteúdo que é passado ao longo desse curso, beleza? E bem, nessa aula aqui, né, que é o primeiro vídeo adicionado em 2022 para o curso, para você que não sabe, esse vídeo aqui está sendo adicionado depois do lançamento do curso. O curso foi adicionado, o curso foi lançado em novembro de 2020, a gente está de 2021 na realidade, e a gente está postando essa aula aqui em 2022. Então é a primeira aula adicional aí das 12 que vão ser acrescidas ao longo do ano, do mínimo 12, né, que a gente colocou ali. E nessa aula a gente vai falar sobre cabo de rede, simplesmente sobre cabo de rede. Vamos ver aí os padrões existentes, por que existem esses padrões, os conectores e os tipos de cabo de rede. Em outras aulas que a gente também vai adicionar nesse ano, a gente vai estar colocando outras formas de tráfego de internet, né? Internet via rádio, internet via fibra ótica, via par metálico e assim por diante. Então vamos entender aqui primeiro a diferença, né? Muita gente fala que, o cabo de rede é o cabo RJ45. Não é. O cabo de rede ele não é um cabo RJ45, porque o RJ45 é o conector. Então o RJ45 na realidade é esse cara aqui, né? Esse conector aqui. Esse conector, sim, ele é um RJ45, é o padrão desse conector. Assim como existe também o RJ11, né, que é um padrão para telefonia. Se você é um pouco mais velho, você deve lembrar que o telefone ele era plugado com um cabinho com um conector muito parecido com esse, que é o RJ11, um pouquinho mais fininho, um pouquinho menor, e era ali que se fazia a comunicação da telefonia. E o cabo de rede, muita gente acha que é só cabo azul, quando também não é, tá? Existem várias cores de cabo de rede, dá para fazer obras de arte com cabos de rede. A gente vai ver aí alguns cabeamentos estruturados que no meu ponto de vista são obras de arte. E então, assim, cabo de rede existe de um monte de cor, tá? Existe azul, amarelo, roxo, rosa, vermelho, preto, branco. Existe cabo de rede de tudo quanto é cor, beleza? Então, o cabo de rede e o RJ45 são coisas diferentes, ok? E você até pode comprar eles juntos, né? O cabo de rede já com o plug RJ45, contudo, normalmente isso é feito por um profissional e não por uma máquina. Então, quando um profissional vai fazer uma instalação de internet, por exemplo, quando ele vai fazer a passagem de algum cabo, ele coloca o RJ45 na ponta do cabo de rede, e para isso ele tem que tirar as tranças, né? Porque é um cabo trançado e ele tem que tirar ali a parte enroladinha do cabo, porque ele é todo enrolado. Você pode ver aqui, ó, que ele é todo enroladinho. Dentro do cabo, que ele é todo enrolado, um fiozinho no outro, inclusive. Então, você corta essa parte do cabo, desenrola esses fios, alinha ele e conecta no RJ45. Para fazer essa conexão, você usa a mão mesmo, bem tranquilo. Você primeiro tem que descascar o cabo, né? Então você corta o cabo, descasca ele para ele ficar com essa pontinha aqui, tá? Então você descasca ele para ele ficar com essa pontinha aqui. Tem o descascador de cabos para isso. E você separa os fiozinhos e pluga no RJ45. Depois que você pluga, você usa um equipamento que é chamado de crimpador ou grimpador, não sei como é que pronuncia isso corretamente, que ele vai quebrar esse RJ45, ele vai quebrar aqui assim, ó, mais ou menos, e essa quebra vai fixar o cabo, né? É como se fosse uma quebra, ele vai travar o cabo dentro do conector. Então, basicamente, quando ele trava o cabo dentro do conector, os cabinhos dentro do conector, você não consegue mais separar o cabo do conector. Os cabinhos do conector, ele fica fixado, tá? Então, o crimpador, ele simplesmente vai lá e crimpa, ele quebra entre aspas, né? Ele trava o RJ45 para não desgrudar mais do cabo, porque senão fica solto. Beleza? E aqui basicamente é uma visibilidade um pouco melhor do que eu falei, né? Então, aqui são os cabos que ficam dentro desse cabo aqui, os cabinhos que ficam dentro desse cabo aqui são cabinhos metálicos, vocês estão vendo aqui a ponta. E como que é feito, tá? Vamos explicar de novo. Você corta o cabo,
Então, esse cabo ele vem aqui, pá, você corta o cabo, você descasca ele para tirar essa partezinha azul. Depois que tira essa partezinha azul, você já vai poder ver esses cabinhos aqui. Se eles não tiverem com essa pontinha metálica, você tá vendo essa pontinha metálica aqui na ponta de cada cabinho desse? Você também tem que descascar para que essa pontinha metálica ela faça contato com a RJ45. Essa pontinha metálica ela precisa fazer contato com esses caras aqui que inclusive se chamam contatos, né? Então, é uma pontinha metálica tem que tocar na outra para existir comunicação, certo? Então, depois de cortar o cabo, descascar ele, tirar a partezinha metálica aqui, você pode fazer o plug no RJ45. E existe um padrão para fazer esse plug. Esse padrão, ele tem dois tipos. Ele tem o padrão do tipo A e o padrão do tipo B. E é uma norma, tá? É a norma T568A e T568B. E aí a gente tem esses dois padrões de mercado que são bastante utilizados. Então, quando você pega um cabo desse, você separa os cabinhos e deixa eles alinhados dessa forma que você está vendo aqui. Nesse caso aqui, os cabos eles já estão dentro de um conector RJ45, tá vendo? O cabo maior vem aqui e os cabinhos pequenininhos já são conectados nessa porta. E existe uma ordem para isso. Ao todo, esses cabos eles são 8 cabinhos dentro do cabo de rede, tá? 8 fiozinhos, e cada fio desse ele é responsável por efetuar alguma ação, tá? Então, tem tantos os cabos de rede quanto os cabos de energia. Então, alguns equipamentos eles não precisam ser ligados na tomada, por exemplo, porque o próprio RJ45 alimenta esses equipamentos. Então a gente tem alguns exemplos aí de fontes de internet via rádio, alguns equipamentos menores embarcados, que a energia que o próprio RJ45 libera pelos cabinhos dele, eles já é o suficiente para ligar aquele equipamento. E existe esse padrão, por quê? Porque sem esse padrão não funciona? Não. Você pode, por exemplo, conectar de qualquer maneira esses cabinhos, não precisa ser nessa ordem, só que você tem que fazer igual nas duas pontas, né? Então você pode, sei lá, fazer verde, branco com verde, laranja, branco com laranja, azul, branco com azul, marrom, branco com marrom, por exemplo. Você pode fazer dessa forma. Não é a forma correta porque não é a forma padrão, mas se você fizer da mesma forma nas duas pontas, vai funcionar. Contudo, existe uma norma para isso, e essa norma ela faz a regulamentarização de como deve ser essa ordem, para que vire internacional, né? Para que vire mundial e que todo mundo consiga entender o cabeamento um do outro. E normalmente a norma utilizada é a A, tá? Geralmente, na maior parte das vezes, a norma utilizada é a A, ok? E se você for prestar atenção, existe a diferença de cores na ordem dessas normas. Então, altera. Afonso, o que é branco com não sei o que, e não sei o que lá, e não sei o que lá? Olha aqui no cabinho, olha aqui. Vem nesse cabinho aqui comigo, você vai ver que tem o verde, a cor verde sólida, e um branco com verde, ó. É um branco com um fiozinho de verde no meio dele. Aqui também tem, ó. É o verde e o branco com verde, só que esse aqui é um verde um pouquinho mais claro, é diferente esse cabo. Aqui no azul a mesma coisa, ó, azul e branco com azul. É um branco com um fiozinho de azul no meio. Então é um cabo separado. Então existem 4 cores no cabo no cabo de rede que é conectado no RJ45. E essas 4 cores são verde, laranja, azul e marrom. Contudo, existem os cabos misturados, né? Que é, por exemplo, a ordem que a gente tem no padrão A. A ordem do padrão A é verde, branco com verde, verde, branco com laranja, azul, branco com azul, laranja, branco com marrom, marrom. E a ordem do B muda um pouco. Ela é branco com laranja, laranja, branco com verde, azul, branco com azul, verde, branco com marrom, marrom. Então, mudou. E se você for ver o que mudou, mudou ali a ordem entre o laranja e o verde. Tem a mudança. Ok? E isso é extremamente importante, que caso você vá trabalhar numa empresa, que você precise ou fazer cabo ou supervisionar alguém que faça cabo, que essa pessoa ela use o padrão, ou A ou B, normalmente é o A, tá? Então, existe toda uma ordem, toda uma padronização. Putz, Afonso, eu preciso decorar isso? Se você não vai trabalhar fazendo cabo diariamente, você não precisa decorar isso, não tem problema nenhum. Agora, se você vai trabalhar fazendo cabo diariamente, se vai fazer parte do seu serviço fazer cabos, conectar cabos de rede ao RJ45, sim, você precisa decorar essa ordem. Se não, não, é só pesquisar na internet que tá tudo certo.
beleza? E existem alguns padrões de cabos também, algumas categorias de cabo, tá? Existe o Cat 5, 6, 6A e 7, e também existe já o Cat 8. Tá? Então, se você quiser dar uma pesquisada sobre o Cat 8, pode dar uma pesquisada, talvez até já existe o Cat 9. E essas categorias já é basicamente uma evolução e uma padronização de cabos. Essa fonte aqui da oficina da NET, mas ela explica a diferença entre algumas categorias, entre a 5, 6 e 7, por exemplo, com as suas modularizações. E essas categorias é basicamente para você ter um padrão de cabo. Então, quando você vai comprar um cabo, por exemplo, você vai comprar um cabo Cat 6A, ou vai comprar um cabo Cat 7, ou vai comprar um cabo Cat 5. Então, é um padrão, você já sabe o que você precisa e o que você vai esperar daquele cabo. Putz, eu vou comprar um cabo Cat 5e para passar 100 GB de internet? Não vou, porque ele não suporta. Então, a gente vai comprar um cabo com uma categoria superior. Obviamente, quanto maior a categoria do cabo, mais caro ele é, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou até ler para não perder nenhuma informação, mas para a gente entender a diferença entre as categorias. A gente tem a categoria 5E, que é o Cat 5E, e ele é um cabo que surgiu em 2001 e é o aprimoramento da categoria Cat 5 normal. Ele pode conseguir uma interferência menor entre os fios, porque sim, existe uma interferência entre aqueles fiozinhos pequenininhos, obtendo um sinal de melhor qualidade. Essa categoria de cabo é mais comum e a mais utilizada nas instalações devido ao seu baixo custo e a sua maleabilidade, ou seja, ele é um cabo molinho, ele é tipo esse cabo que está aqui. Tá vendo que ele não parece muito rígido? Ele é aquele cabo que você consegue realmente fazer voltas com ele, consegue torcer ele sem quebrar o conteúdo de dentro, né? Sem quebrar esses micro cabinhos de dentro. Então, realmente ele é um cabo muito maleável. Entretanto, né, ele não tem tanta capacidade. Ele tem uma capacidade teórica, que é basicamente o requisito que se coloca no cabo, de até... É 100 ou é 1000 isso aqui? Então, eu tô vindo aqui no meio do vídeo para te interromper mesmo e te convidar novamente, se você ainda não deu uma olhada na grade curricular do Redes para Segurança da Informação, vai aqui na descrição, dá uma olhadinha porque vale bastante a pena. São várias horas de conteúdo em vídeo, algumas atividades e tudo mais, que vão te ajudar a entender um pouco melhor sobre redes de computadores e fazer essa conexão, esse paralelo com o mundo da segurança da informação e do hacking. 1000, né? 1000 megas por segundo, né? Mbps, 1000 megas por segundo. É isso. Então, basicamente, quase 1 giga, com a frequência de 100 MHz e uma distância de até 100 metros. É algo muito difícil de acontecer devido à sua estrutura, ele é muito vulnerável. Então, tipo assim, outra parada é que como ele é fininho e maleável, ele não pode ser, por exemplo, um cabo que, tipo, tu vai passar na rua, sabe? Ah, eu tenho uma casa e atrás da minha casa tem uma edícula, tem uma churrasqueira, tem um pátio, eu quero colocar um modem lá. Então eu vou passar um cabo Cat 5E no meio do meu terreno. Não vai rolar, porque vai pegar chuva, vai pegar sol, esse cabo vai ressecar e esse cabo vai quebrar. Ele não tem nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de carapaça, nenhum tipo de segurança a mais. Ele possui 4 pares normais de fios trançados e não tem blindagem nenhuma, como eu disse. Então, tipo, ele tem sim uma fragilidade. Ele deve ser um cabo passado indoor, por exemplo, né? Dentro de ambientes e nunca fora, porque ele vai ressecar, ele vai rachar, ele vai quebrar, ele vai umedecer, vai entrar água dentro dele. Então, é um problema. Agora, o cabo de categoria 6, o Cat 6, ele é uma categoria que consegue suportar até 1 GB de internet, né, no caso ali por segundo, com uma frequência de 250 MHz e uma distância de também até 100 metros. Só que o Cat 5, no caso, ele tem uma diferença, tá? A categoria 6, né, o Cat 6, eles não são enrolados com muita força. Então eles apresentam, por exemplo, voltas menores, ou seja, a quantidade de torção dentro do cabo. Basicamente, é muito específica essa mudança, é que a torção do Cat 5e é muito maior do que a torção do Cat 6. Então os cabos eles são menos torcidos dentro deles, ok? Ele possui uma grossura maior em comparação ao Cat 5e, também por conta dessa torção menor. Quanto menos você torce o cabo, mais gordinho ele fica. E ele possui também os 4 fios trançados, normalmente. Ele tem uma estrutura de plástico em forma de X que divide
os pares dos fios. Essa estrutura divisória de cabos é responsável por dar maior durabilidade para o cabo, evitando que os fios se dobrem muito e proporcionando assim menos interferência entre os fios. Isso vem, né, que o cabo ele perde um pouco de maleabilidade. Ele tem uma divisória entre os cabinhos, então deixa eu explicar aqui. Ele vem, por exemplo, com uma divisória entre esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. Então ele vem com divisóriazinhas. Tem uma diferença, né? Eles não vêm juntos. Eles vêm separados entre os pares. E, inclusive, esse daqui pode ser um Cat6, tá? Só que ele também não é um cabo com blindagem. Então, puta, vai passar na rua, vai acontecer a mesma coisa. Vai ressecar, vai dar problema, pererê, pererê. Agora tem o Cat6A, que são os categorias 6A. Eles são uma atualização do Cat6. E eles são capazes de atingir uma transmissão de 10 GB, né, de 10 GB por segundo a 500 MHz. O cabo dessa categoria ele possui um revestimento mais robusto, tanto externamente quanto internamente, proporcionando assim uma redução de ruído de sinal, mas fazendo com que o cabo ele seja mais grosso do que o Cat6 e com menor flexibilidade. Ele é um cabo mais rígido, um cabo mais duro, dificultando a instalação dependendo do local por onde ele vai passar. Contudo, é um cabo que já possui uma blindagem, tá? É um cabo que já possui um revestimento que pode fazer com que ele seja mais durável em ambientes externos, por exemplo. Agora o cabo Cat7, ele é um cabo bem mais rígido, ele pode suportar uma transferência de até 10 GB por segundo a 600 MHz em uma distância de 100 metros, igual a todos os outros, e os testes comprovam que a velocidade aumenta consideravelmente quando ele é testado com um comprimento menor, de por exemplo 50 metros atingindo 40 GB ou de 15 metros atingindo 100 GB. Então é um cabo bastante interessante para ser utilizado dentro de servidores, dentro de racks e assim por diante. Isso ocorre devido à sua extrema atenuação de ruído eletromagnético, porque o cabo ele possui uma blindagem interna de alumínio. A gente vai ver esse cabo porque é muito interessante. Então ele possui uma blindagem interna em todos os pares, tá? E possui uma blindagem envolvendo internamente todos os fiozinhos. É bem louco, é bem louco. E essa blindagem, ela precisa ser aterrada, porque né, existe o alumínio por algum motivo, para diminuir o ruído, e todos os cabos dessa categoria possuem conectores de metal, que são conectores propriamente para isso. Então, putz, deu uma descarga, vai rolar interferência? Não, se ele estiver bem aterrado, porque o alumínio dentro dele, o revestimento é exatamente para isso, para trafegar essa carga eletromagnética e acabar indo para o solo sem ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de interferência. E esse é um cabo Cat7, tá? Cabo Cat7 com um conector Cat7 também, um RJ45 padrão Cat7. Então ele vem com esse revestimento de alumínio em todos os pares, tá? E além disso, ele tem um revestimento interno geral. Tá vendo aqui? Esse revestimento maior é o revestimento interno geral e ele é um cabo bem mais grosso, olha só. Ele é um cabo mais grosso e se você olhar aqui, ó, a diferença é que ele também tem um revestimento por fora que é um revestimento mais rígido e talvez seja um cabo melhor para se passar de maneira externa, talvez não próprio, mas passar de maneira externa é um cabo mais resistente. E ele vem com esse conector aqui, porque, né, para quem acha que, putz, fica muito feio o conector RJ45 normal, então tem conectores maravilhosos de cabo de rede, tá, gente? Então, basicamente, esse cara aqui, ele é muito mais resistente e ele também é muito mais caro. E a gente já tem o Cat8, dá um Google aí para entender como é que funciona o Cat8. E a parte de cabeamento, ela pode ser tranquilamente vista como obra de arte, porque a arte nada mais é do que algo que desperta algum tipo de sentimento em você. E vendo isso daqui, o meu sentimento é de alívio e tranquilidade. Olha só que coisa mais linda. Isso daqui se chama cabeamento estruturado. Obviamente, essas pessoas elas levaram o cabeamento estruturado sério demais. Inclusive, eu tenho um amigo que trabalha com cabeamento estruturado, ele faz umas obras de arte desse tipo. E, bem, como eu disse, existem vários tipos de cores de cabo, isso não significa cabeamento estruturado, então esse painel, esse rack que você está vendo aqui cheio de cabos coloridos, se fosse tudo cabo de uma cor só, tudo cabo azul, tudo cabo preto, ainda assim
seria cabeamento estruturado. Ainda assim seria uma coisa maravilhosa e organizada. Mas a gente não pode dizer que isso aqui é um padrão do mercado, tá? Porque não é. Aqui no Brasil, nas empresas que eu já visitei, que eu já verifiquei os hacks, já verifiquei os servidores, a gente tem uma bagunça bem maior do que essa daqui. Então é muito difícil a gente chegar numa empresa que tem esse nível de cabeamento estruturado. Principalmente uma empresa menor, porque vamos supor que ela tenha só um hack com equipamentos. Ela vai precisar desconectar tudo, tirar todos os clientes do ar ou todos os serviços do ar para fazer o cabeamento estruturado. Se ela tiver algum servidor de redundância, tudo bem. Ela desliga um, faz o cabeamento estruturado, enquanto o outro servidor de redundância assume. Quando o cabeamento estruturado for finalizado, volta tudo para o servidor original e é feito o cabeamento estruturado no servidor de redundância. Contudo, esse cabeamento estruturado ele é indicado que seja feito logo no início. Só que muitas empresas elas começam pequenininhas e vão aumentando, e isso faz tranquilamente uma maçaroca, uma bagunça no seu hack, porque é um hack que começa com 2, 3, 4 cabinhos e vai aumentando e não aumenta de uma forma estruturada. É claro que a gente também não vê esse nível de bagunça nas empresas, né? Não é para tanto. Talvez essa imagem aqui até seja real, ó. Essa daqui, ó, deixa eu marcar ela aqui para você, ó. Talvez essa imagem aqui de baixo, ela seja real. Porque já vi situações parecidas, né? Inclusive a imagem menos bagunçada de todas as imagens que a gente está vendo aí. Obviamente que a gente não vê, talvez, esse nível de bagunça na maior parte das empresas, mas nem de longe esse nível de perfeição, certo? Então, basicamente, a importância de entender o funcionamento básico, a diferença entre os cabos, é de extrema valia quando você vai trabalhar com a parte de infraestrutura física. Obviamente, é não tão interligada assim à área de segurança da informação, apesar de existirem algumas possibilidades de ataque nessa brincadeira toda. Imagina essa maçaroca toda dentro da sua empresa. De onde que você vai conseguir identificar se existe algum dispositivo fazendo interceptação de informação no cabo, por exemplo, sendo que existem esses tipos de dispositivo. Hoje a gente tem alguns dispositivos que, por exemplo, eles têm 2 entradas RJ45. Então, eu poderia facilmente, no meio dessa bagunça toda, colocar um dispositivo desse pequenininho aqui no meio dos cabos. Entra um cabo RJ45 nele, sai outro cabo RJ45, eu estou interceptando todas as comunicações desse cabo, todo o tráfego desse cabo para uso próprio. Então, aqui a gente pode até, sim, interligar com algo relacionado à segurança da informação. Já nessa brincadeira aqui, seria extremamente complicado fazer essa interceptação, por exemplo, aqui. Como que eu iria colocar qualquer dispositivo que fosse aqui no meio sem chamar atenção, né? Seria muito fácil de identificar esse dispositivo. Agora, nessa bagunça toda, as coisas ficam muito mais complicadas. E, basicamente, essa parte de cabeamento estruturado ela é essencial para a área de redes, porque a área de redes ela não funciona sem esses cabos maravilhosos aqui, inclusive na nuvem, tá? Você tá achando que, putz, eu nunca vou precisar ver cabo, porque os meus servidores estão na nuvem? Pois é, mas a nuvem nada mais é do que um data center que não fica na sua empresa, ela fica em outra empresa. E dentro dessa outra empresa, a gente tem cabos, e provavelmente estruturados, não tenho certeza. Mas basicamente, entender a diferença entre esses cabos, entender como é o funcionamento básico deles, é bastante importante para a gente ter uma visão um pouquinho mais realista do que é redes de computadores no Brasil, já que muita gente que trabalha ou já trabalhou com redes teve a vivência de entrar num data center bagunçado, ter que fazer organização de cabos, ter que mexer alguma vez com cabo na vida. Inclusive, eu sou uma negação para fazer RJ45 até hoje. Assim, é uma coisa que eu não consigo direito. Eu coloco o cabo dentro do pino, dentro do conector, e os cabinhos lá dentro ficam tudo torto. É incrível a minha falta de habilidade para fazer conector RJ45. Desde 2015 é uma parada que eu não consigo fazer. Porque antes de 2015 não, porque eu nem sabia que isso existia. Então, basicamente, fazer conector pode ser fácil para uns, difícil para outros. Então, quando vai um instalador de internet na sua casa, passar cabo no sol quente, ou fazer essas conexões dentro do seu prédio, passar cabo dentro da tubulação e tudo mais, dê valor, porque é um trabalho bastante fodido, onde por muitas vezes eles ficam o dia todo puxando o cabo de um lado para o outro, porque a tubulação está entupida, por exemplo. Ou nos postes maravilhosos do nosso Brasil,
com o risco de tomar um choque. E basicamente é isso. Eu espero que você tenha entendido a importância dos cabos e de quem trabalha com eles. E que tenha gostado, né? Porque é um vídeo adicional de 2022. Então, basicamente é isso. Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula, que eu já gravei há bastante tempo, que já está disponível no curso. Inclusive, se você já fez o curso todo e tá vendo que adicionou essa aula aqui, show de bola. Espero que você tenha curtido o curso. Agora, se você está seguindo a progressão do curso, putz, tá no pique, cara, continua, que a gente gravou bastante coisa interessante para esse curso aqui. Show? Então é isso. Valeu e a gente se vê aí. Se você gostou dessa aula gratuita, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos que têm interesse sobre redes. E se você também tem dificuldade sobre redes de computadores, dá uma olhadinha na descrição, acessa a nossa grade, verifica as aulas gratuitas disponíveis lá no curso e também as aulas que estão disponíveis na playlist Aulas Gratuitas para você saber um pouquinho mais de todo o nosso conteúdo. A gente tem mais do que o curso de redes, a gente tem um curso de Python, um curso de segurança da informação básica e assim por diante, beleza? A gente tem bastante conteúdo tanto gratuito aqui no YouTube quanto conteúdo pago via curso lá na Udemy, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu e até mais.